Graça e paz! É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com você nessa quarta-feira no programa Estudos Bíblicos da Rede Super. Você tem acompanhado aí os estudos e minha oração toda vez que eu vou gravar é para que o Espírito Santo prepare o seu coração para receber a sempre viva semente da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 3 a 11. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena ilustração. Imagine assim, meu irmão, minha irmã, que você está numa celebração ou numa festa. E ali naquela festa existe uma pessoa que vai ser homenageada. Então, queridos, aqueles amigos, aqueles parentes prepararam para ela depoimentos de amigos, de familiares. E esses depoimentos agora começam a passar no telão do salão. Então, aplausos vêm ao ar, uma comoção toma conta do coração de cada um, inclusive da pessoa homenageada. Mas, de repente, queridos, essa homenagem muda. De repente não passa ali no telão depoimentos, não passa ali palavras de amor, mas começa a ser estampado ali naquele telão os pecados da vida dessa pessoa. Um a um dos pecados cometidos. Então aquele salão que estava em festa, aquele clima de festa, de celebração, ele começa a ficar assim um clima pesado. E os aplausos dão lugar a olhares reprovadores, a olhares julgadores. Agora o centro da atenção ali, queridos, é outro. São os pecados daquela pessoa. Eu posso até afirmar que algumas pessoas sairiam daquele local. E isso, queridos, pode acontecer comigo e com você. Imagine na hora que nós estivéssemos ali com os nossos olhos de repreensão sobre aquela pessoa, vendo os pecados dela ali sendo passados naquele telão. Mas de repente, no mesmo telão, começa a aparecer os meus pecados. Começa a aparecer os seus pecados. Então, queridos, eu fico imaginando que a nossa consciência, mostraria pra gente que naquele salão não há apenas um pecador, mas apenas um outro pecador. Um dia, eu e você também éramos pecadores. Mas o sangue de Cristo nos lavou, nós nos arrependemos, Jesus nos perdoou e uma nova chance, uma nova vida nos foi dada para recomeçarmos. Nós, queridos, éramos pecadores quando Deus ainda nos amou. Todos nós pecamos, mas graças a Deus, pela sua graça fomos perdoados e ganhamos uma nova chance e uma nova vida. Mas antes de passarmos para essa passagem, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O fato de que o meu e o seu pecado não esteja passando num telão, não esteja sendo exposto para todas as pessoas verem, não quer dizer que esses pecados não existam. Por isso, desde o início desse programa, eu te convido, se você, meu irmão, tem andado aí em pecado, confesse o seu pecado, porque nós temos um advogado junto ao Pai e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 6, você vai ver ali dos versos 9 a 10, o apóstolo Paulo listando uma lista ali de pessoas que não herdarão, que não entrarão no reino de Deus. Ele cita os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Nenhum desses entrarão no reino dos céus. Apocalipse 22:15 também completa essa lista. Efésios 5:5 também vai trazer uma lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e toda pessoa que ama e pratica a mentira. Quando nós olhamos para essa lista de pecados, nós às vezes nos identificamos com alguns deles. E queridos, quando nós nos identificamos com alguns deles,
nós então assumimos uma outra posição, não de julgar, mas de simplesmente nos compadecer do outro. Nós não concordamos com o pecado, mas nós consolamos o pecador. Nós realmente dizemos, isso é pecado, mas nós estendemos os braços para o pecador, para ajudá-lo a se levantar e começar uma nova vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Então, João, como eu disse, capítulo 28, dos versos 3 a 11, nós vamos ver aquela passagem da mulher adúltera. Acompanhe aí comigo a leitura. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, eu gostaria para o estudo desta noite de dividir o texto em 4 partes. Então eu vou chamar os versos 3 e 4 a hipocrisia, os versos 5 e 6 a cilada, 7, 8 e 9 a saída e 10 e 11 a graça. Então vamos começar aí pelo primeiro ponto. Nós vemos a Bíblia chega para a gente e fala que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério, trouxeram essa mulher até Jesus. Mas nós precisamos entender, queridos, quem eram esses escribas e esses fariseus para entender por que nós estamos chamando a atitude deles, de uma atitude hipócrita. Vamos entender? Os escribas, eles nasceram na época de Esdras. E esses escribas aqui, eles eram copistas, eles copiavam a lei e eles então, ao copiar a lei, eles enviavam aquela lei copiada para as sinagogas para que aos sábados ali essa lei pudesse ser lida para todos os judeus. Mas e os fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus, queridos, eles nasceram 400 anos depois dos escribas e eles ali nasceram durante a revolta dos macabeus. E eles eram um grupo religioso, um partido religioso que nasceu quando eles então protestavam contra aquele domínio romano em Israel. Quando então Roma tentava impor ali, helenizar Israel. Então algum fariseu poderia ser um escriba? Poderia. Mas nem todo fariseu era um escriba. E o escriba também poderia ser um fariseu? Também poderia. Mas fato é que nem todo fariseu era um escriba e nem todo escriba era um fariseu, E esses grupos religiosos aqui, os fariseus, os escribas, eles estavam em Jerusalém. Mas aí vem Jesus. E Jesus aparece ali fazendo sinais, prodígios e maravilhas na Galileia. Jesus arrastava multidões e a sua popularidade já havia sido assim divulgada. Então chega a notícia de que havia um homem ali, na Galileia operando esses milagres. Então esses líderes religiosos descem até ali a Galileia para ver de perto o ministério de Jesus. E eles viram coxos andarem, eles viram cegos verem, surdos ouvirem, leprosos serem totalmente limpos da sua lepra. E eles viram os discursos de Jesus, eles viram a multidão que seguia Jesus. Mas, queridos, por não concordarem com os métodos de Jesus, por não aderirem ao novo estilo de vida que Jesus apresentou e convidou a todos nós a seguir esse estilo de vida, eles então se opunham ao ministério de Jesus. E por diversas vezes, esses líderes religiosos tinham ali confrontos diretos com Jesus,
Esses líderes eram aqueles responsáveis por guardar a lei, por zelar pela lei do Senhor, por aplicar na prática ali a justiça através dessa lei. Mas eles, queridos, eles colocaram nas suas próprias vidas uma capa de religiosidade, mas eles não viviam aquilo que pregavam. Eles tinham um discurso, mas eles não tinham uma vida com Deus. Eles não tinham na prática o discurso, que eles declaravam. E por isso, queridos, Jesus várias vezes os chamou de hipócritas, sepulcros caiados, não é? Porque eles impunham um peso muito grande sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles pediam para que as pessoas cumprissem. Então aqui, queridos, por causa desses confrontos, porque eles deixaram que o coração deles se enchesse de inveja em relação a Jesus, a popularidade de Jesus, a influência de Jesus, também porque Jesus os confrontou várias vezes devido ao seu estilo de vida hipócrita, eles aqui procuravam tramar contra Jesus, queriam armar uma cilada para Jesus, queriam armar uma armadilha para Jesus. Então aqui eles trazem essa mulher flagrada em adultério como uma forma aqui de diminuir a influência de Jesus, porque quem sabe se Jesus caísse numa das suas ciladas, eles tirariam a credibilidade de Jesus. E talvez você esteja aí me ouvindo e dizendo assim, pastora, mas por que através da vida dessa mulher eles armaram ali uma cilada para Jesus? Queridos, entenda, quando você vai em Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, ali a lei mosaica estabelece que quando duas pessoas fossem pegas em flagrante adultério, as duas pessoas deveriam ser trazidas até uma autoridade para ser julgada. Mas nesse caso, você vê que eles não trazem as duas pessoas. Então esses líderes religiosos, eles próprios estavam infringindo a lei, por não trazerem os dois, mas tão somente um, eles só trouxeram a mulher. E queridos, se eles pegaram os dois em flagrante, porque se eles tivessem ouvido que a mulher estava cometendo adultério era uma coisa, mas ela foi pega no ato, ela estava consumando o ato. E ninguém comete adultério sozinha. Logo havia uma outra pessoa com ela ali neste ato, que fora flagrado. Mas eles trazem apenas a mulher. Então ali você vê, queridos, que eles não estavam preocupados em restaurar a vida daquela mulher. Eles não estavam preocupados em recuperar aquela mulher, eles não estavam preocupados em zelar pela vida dela, pela reputação dela, eles não estavam preocupados em zelar pela lei, em guardar a lei, em aplicar a lei. Eles não estavam preocupados com a moralidade em Israel, mas tão somente, queridos, eles estavam preocupados consigo próprios. Eles queriam usar a mulher como forma de atingir a Jesus e assim armar uma cilada para ele. E eu quero, queridos, deixar uma primeira lição para mim e para você neste ponto, que eu e você precisamos diariamente examinar os nossos corações. O nosso coração é enganoso e às vezes, queridos, nós tomamos certas atitudes achando que queremos uma coisa, mas na verdade existem motivações por trás das nossas ações. Por isso, eu e você devemos examinar os nossos corações, sondar os nossos corações e nos perguntar constantemente: eu estou fazendo isso por zelo? Eu estou fazendo isso por amor? Ou estou fazendo isso por competição? Eu estou fazendo isso para aparecer? Eu estou fazendo isso por inveja? Eu estou fazendo isso por medo? Por exemplo, quando você aceitou a Cristo, você aceitou a Cristo por medo de passar a eternidade no inferno? Ou você realmente aceitou Jesus porque você o ama a Deus e quer desfrutar da eternidade ao lado do seu Pai? Quando você chega, quando você fica sabendo de um pecado do irmão, você o confronta por amor a ele, por querer a restauração dele, por querer o melhor para ele, ou você o confronta se colocando numa posição moralmente superior. Então eu e você precisamos sondar os nossos corações. Infelizmente, esses líderes religiosos aqui,
estavam com inveja de Jesus, com inveja da popularidade de Jesus. E como eles não conseguiam, queridos, deter, o crescimento do Evangelho, da propagação da palavra, como eles não conseguiam parar o poder, a ação do Espírito Santo através dos milagres e maravilhas ali, eles tentavam de coisas ardilhosas, engenhosas para desmoralizar Jesus. Segundo ponto, então nós vimos aqui que havia essa hipocrisia no ar, Aqueles que eram os responsáveis por guardar a lei, na verdade não estavam interessados em zelar pela lei. Mas eles então armam uma cilada. E essa cilada você encontra aqui nos versos 5 e 6. Por que que isso era uma cilada, queridos? Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, na lei, Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor? Queridos, a forma como uma pergunta é feita diz muito para nós sobre a intenção de quem está fazendo a pergunta. Porque olha só, a pergunta, se eu puder traduzir com as minhas palavras, seria o seguinte: na lei, então, ou seja, existe uma fonte, existe um padrão, existe um lugar da onde eu tiro a referência para as minhas ações, a lei. Na lei, e a lei é de Moisés, ele, o profeta de Deus, ele manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas e o Senhor? O que que o Senhor fala? O Senhor, como um homem de Deus, o Senhor que faz milagres em nome de Deus, vai obedecer à lei? Vai cumprir o que Moisés está mandando? Vai fazer o que Moisés aqui deixou escrito para que nós fizéssemos? Ou o Senhor vai se opor à lei como o Senhor já tem se oposto? O Senhor não guarda o sábado? Queridos, então eles estavam aqui colocando Jesus contra a parede. Mas não só isso. Havia aqui também, como eu disse para você, já havia aqui um domínio romano sobre Israel. E segundo ali agora essa lei romana, os fariseus não poderiam mais executar as pessoas dessa forma, já não havia mais esse tipo de execução na época de Jesus. Então, mesmo que os fariseus não gostassem dos romanos e fosse contra eles, num momento como este aqui, eles, queridos, usariam o que fosse preciso para chegar no propósito que eles queriam atingir. Como assim? Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, se Jesus decretasse a pena de morte para aquela mulher, logo Jesus seria denunciado para as autoridades romanas como alguém que estava infringindo a lei romana. Então aqui eles tentaram com sabedoria humana vencer uma sabedoria divina. Isso é impossível, queridos, porque a sabedoria humana é infinitamente, mas infinitamente menor do que a sabedoria de Deus. Para não dizer que a minha e a sua sabedoria, ela é insignificante diante da sabedoria de Deus. Por isso que eu e você precisamos clamar por uma sabedoria do alto. E aqui Jesus, com essa sabedoria do alto, porque Jesus não é apenas homem, mas Jesus também é Deus, ele não estava ali sem saída. Os fariseus acharam que Jesus estava sem saída, porque se ele nega a lei de Moisés, ele então ia ser acusado de se opor à lei de Deus. Mas se ele, queridos, não adere à lei romana, eles iam ser acusados de infringir a lei romana. Então, aparentemente, Jesus estava numa situação sem saída. Mas eu falo para você, Deus não fica sem saída. Não existe situação sem saída para o Senhor. E se Jesus é Deus, não existe situação sem saída para Jesus. Por isso, se você que está aí me acompanhando nesse estudo nesta noite, você está aparentemente, aos olhos humanos, numa situação sem saída, eu quero agora que você coloque esta situação nas mãos de Deus, porque para o nosso Deus não existe impossíveis. O nosso Deus tudo pode, querido. Então, tenha como resolvida, solucionada essa sua situação. Se você colocar nas mãos do Senhor, Ele pode mover ao seu favor e essa situação sem saída se abrirá diante dos seus olhos, porque Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para o meu e para o seu Deus. Então eles vêm, queridos, com essa hipocrisia, armam essa cilada para Jesus, mas Jesus não fica sem saída. E nós vemos que Jesus não fica sem saída nos versos 7 e 8. Jesus dá uma resposta magnífica para eles. Jesus naquele momento vira e fala assim: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou talvez a sua tradução esteja assim: se algum de vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, Jesus declara isso para eles e volta a escrever ali no chão. Mas eles continuam a tentar ali com Jesus, a argumentar com Jesus, e Jesus continua a escrever no chão. A nossa Bíblia não fala o que Jesus escreveu no chão. Porém, alguns comentaristas bíblicos vão dizer
que Jesus naquele momento escrevia no chão o pecado de cada um daqueles acusadores. E queridos, essa declaração de Jesus, ela é fantástica. Ele diz assim: se algum de vós estiver sem pecado, se algum de vocês estiver sem pecados, essa declaração levanta essa questão da culpa universal. Todos pecaram. Então, naquele momento ali em que cada um dos acusadores veio seus pecados escritos no chão, segundo os comentaristas, não segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não fala o que Jesus escreveu, eles se veem envergonhados. E a própria consciência deles é quem os condena, porque diz a palavra que vai saindo um por um e ninguém lança pedra contra a mulher, queridos. Você vai ver que Jesus não partiu para a briga, que Jesus não apontou o dedo para eles, que Jesus, queridos, ali não os acusou. Foi a própria consciência de cada um deles que os acusou. E por isso eles foram ali se retirando, porque pela declaração de Jesus, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A própria consciência deles, ao passar ali diante do tribunal de Deus, os acusou. Eles se acharam culpados diante da sua própria consciência e não atiraram as pedras. E isso ensina uma segunda lição para mim e para você, que a moralidade bíblica, querido, nos ensina que todos pecaram. Por isso eu e você não podemos apontar o dedo para o outro. Eu e você não podemos, querido, julgar o outro, porque quando eu e você nos colocamos nessa posição, nós estamos dizendo que nós nunca pecamos, que nós não pecamos e que nós estamos numa posição superior ao outro. E queridos, lembre-se, para pecar basta estar em pé. Não é? E o único que pode julgar, o único que é ali, que eles dá a prerrogativa de julgar é a Deus. Aos homens não é dado essa prerrogativa. Eu e você um dia éramos pecadores, mas Deus nos perdoou. Por meio do seu Filho Jesus, pela graça que nos foi alcançada, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados já foram perdoados. A Bíblia é tão clara: confessai os vossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Eu e você fomos ensinados que existe um caminho de arrependimento e quando eu e você passamos por esse arrependimento genuíno, nós encontramos perdão. E não somente perdão, nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia, nós encontramos amor. E esse caminho é sempre o caminho de Deus. O caminho de Deus, queridos, não é o caminho do apedrejamento, não é o caminho da espada, mas é o caminho, queridos, da graça, da misericórdia e do amor. E eu acho tão interessante nessa passagem, porque essa declaração diz: quem de vocês estiver sem pecado. E o único que estava ali que não tinha pecado era Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele pecou. Jesus era o único de todo aquele grupo que não tinha pecado. E aquele que não tinha pecado era o único que estava sem a pedra. Aqueles homens ali não estavam sem pecado, mas aquele que não tinha pecado era o único que estava sem as pedras. Jesus, queridos, aqui então, ele acha uma saída, não por meio da violência, não por meio da espada, não por meio da agressão, mas por meio da graça. Então diz a palavra de Deus nos versos, no final do 9, 10 e 11, todos saíram, ficou apenas Jesus e a mulher em pé diante dele. Então dela, e aí Jesus vira para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores, mulher? Queridos, Jesus aqui não chama ela de mulher adúltera, mulher sem valor, mulher largada, esses todos pejorativos que você vê, não. Jesus chama ela de mulher, não é? Trata ela mulher. Jesus não acrescenta nada aqui para denegrir a sua imagem. Jesus não a condena. Jesus sim condena o pecado, não o pecador, queridos. Então aqui ele vira, fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus não se coloca como um dos acusadores daquela mulher. Então, queridos, ele diz para ela: vá e não peques mais. Jesus, queridos, através dessa declaração, vá e não peques mais, Jesus está dizendo: olha, filha, eu te perdoei desse pecado. Você tem a chance de recomeçar, você tem a chance de começar uma nova vida, fazer tudo diferente. Este pecado está esquecido, está perdoado, agora vá
e faça algo diferente, recomece. Eu estou te dando a chance de um recomeço. Talvez você esteja aí me ouvindo, meu irmão, está aí numa lama de pecado. Jesus hoje te convida para se arrepender e Ele está aqui não com uma pedra na mão para te atirar, mas com os braços estendidos dizendo: eu te perdoo e te ofereço uma nova vida, eu te ofereço uma chance de recomeçar, basta você querer. Queridos, o mundo tem um acusador, esse mundo que jaz no maligno tem um acusador e ele fica aqui nos acusando, que não merecemos, que nós não podemos, nós realmente não merecemos, mas é por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por mérito próprio. Não deixe as palavras do acusador impedir você de chegar no arrependimento, porque o seu Pai, que é de amor, que é de misericórdia, Ele está de braços abertos te esperando com um perdão, queridos, e uma vida nova para te entregar. E eu encerro esse programa dizendo, queridos, diante de tantas coisas que esse mundo nos persegue, esse mundo, querido, ele nos instiga a dar respostas, diante de tantos fatos que nós vemos aí, nós precisamos permanecer firmes, porque o Evangelho é um estilo de vida. Nós fomos ensinados por Jesus como viver, como se comportar, como nos testemunharmos. A nossa fé é um estilo de vida. Mas o mundo, querido, que jaz no maligno, esse mundo, ele nos desafia a dar respostas. Então clame por sabedoria do alto para dar essas respostas. O mundo clama, ele nos desafia a dar testemunho. Então que tenhamos um testemunho, queridos, que edifique o outro, um testemunho de luz. E esse mundo também nos desafia através de várias tentações, mas nós venceremos no poder do Espírito Santo cada uma destas tentações. E eu, queridos, quero deixar algo para você. Se no Evangelho Jesus nos fala que nós somos a luz no mundo, não é para nós escondermos a luz. Não é. Então, diante de fatos desumanos, diante de injustiças, nós temos que mostrar a luz, nós não podemos nos omitir. Mas presta atenção, e eu vou encerrando por aqui, queridos, presta atenção. A nossa não omissão não é sinônimo de agressão. A verdade pode ser pregada e deve ser pregada sem agredir o outro, queridos. Você vê muito bem quando Jesus estava ali para ser preso, chega aquele monte de soldados, Pedro lança da espada, corta a orelha do soldado. Jesus então coloca a mão ali, reconstitui a orelha do soldado e diz: Pedro, Pedro, não é pela violência, não é pela força, a gente não sai quebrando, a gente não sai agredindo. Ele ainda fala, se eu quisesse, meu Pai enviaria aqui uma milícia de anjos. Querido, assim sou eu e você. Nós somos chamados para ser testemunhas, mas testemunhas com luz nesse mundo. Temos que dar respostas, mas respostas com sabedoria do alto. Para pregar a verdade, nós não precisamos ser intolerantes. Para pregar a verdade, nós não precisamos, queridos, ser violentos. Para demonstrar a verdade ao mundo, nós precisamos, sim, não de pedras na mão, mas de braços estendidos. Graça, misericórdia e amor. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Senhor, eu quero colocar a vida agora de cada irmão, de cada irmã que acompanhou, Senhor, esse estudo. Senhor, em nome de Jesus, eu uno a minha oração a dele e peço, Pai, que o Senhor venha fortalecê-lo em todas as tentações. Se ele tem sido vítima, Pai, de tentação, se ele tem sido vítima, Pai, ali de tentação para mentir no trabalho dele, para manter o trabalho, dê forças para que ele vença essa tentação e se mantenha íntegro, Pai, e de caráter ali aonde ele estiver. Seja qual for a tentação que o meu irmão ou minha irmã esteja passando, que o Teu Espírito Santo agora fortaleça esse irmão e essa irmã para que eles vençam e saiam, Pai, ilesos dessa guerra. Senhor, em nome de Jesus também eu coloco aqueles que agora ouviram essa mensagem e se arrependeram. Meu irmão, se arrependa e o Senhor está te esperando e Ele quer te receber de braços abertos para te dar uma nova vida. Eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã agora, Pai, que se arrependeu, que o Senhor possa tocá-lo de forma especial neste momento, em nome de Jesus. Amém. Se você aí, querido, se converteu, dos maus caminhos e entregou a sua vida para Jesus, entre em contato aí com a Rede Super e eles ali te indicarão um pastor para te acompanhar. Até a semana que vem.